Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a paz de Jesus. Eu sei que muitos de vocês sabem disso, sabem que Jesus é o príncipe da paz, né? É isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 9. Mas, irmãos, poucos de nós realmente desfrutamos dessa paz. E eu vou te explicar por quê. Existe uma razão, é verdade. Muitas pessoas, irmãos, ficam em busca de coisas, sabe? Estão em busca de um sonho, estão em busca de uma porta aberta de emprego, elas estão querendo um relacionamento. Eu vou te falar uma coisa, tudo isso é importantíssimo. Porque se você não tem uma motivação, ou seja, um motivo para a ação, você vai simplesmente ficar desanimado, vai ficar na cama, não vai ter um motivo para você agir, certo? É importante você ter esses projetos, esses sonhos no seu coração. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje vai muito além de tudo isso. É como se fosse assim, imagine que você está em busca de algo e você está pedindo isso todo dia. Deus, me dá tal coisa, Deus, eu te peço, eu clamo o teu nome. E aí você fica buscando e de repente a bênção chega na sua vida. Porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus atende os pedidos dos seus filhos. Mas, irmãos, imagine que você recebeu essa bênção e parece que depois da bênção o seu coração ainda continua inquieto. Parece que você não tem aquela paz de verdade. Parece que aquilo foi apenas um alívio momentâneo, sabe? É como se você tivesse ficado muito tempo prendendo a respiração e de repente você solta a respiração. Vem um alívio, né? Um conforto para a sua alma. Mas, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui que Jesus, ele tem uma paz verdadeira, uma paz duradoura. Só que a maneira como eu vou te explicar aqui, eu tenho certeza, a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre isso. Talvez até já pensaram a respeito, mas você vai perceber um detalhe interessante nos evangelhos. Eu não vou contar aqui agora porque eu quero muito que você se inscreva no canal primeiro. Você que é novo por aqui, é só você clicar no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho, é muito importante clicar nele e selecionar a opção todas, tá ok? Agora sim, vamos lá. Irmãos, eu estava falando para vocês que nós muitas vezes ficamos inquietos, com o coração cheio de ansiedade, de medo, preocupação, mesmo servindo a Jesus, certo? E o interessante é que quando a gente vai evangelizar as pessoas, ou seja, quando a gente vai falar do amor de Deus, do quanto Deus é bom, daquilo que Ele fez na nossa vida, nós sempre falamos que Deus, Ele nos traz a paz verdadeira, que Jesus é o príncipe da paz e tudo mais. Mas no dia a dia, irmãos, será que a gente tem vivido essa paz realmente? Faça uma análise aí da sua vida. Será que você realmente é uma pessoa feliz? Por mais que você tenha passado por lutas, afinal de contas, todos nós passamos, irmãos. Seja eu, seja você, seja a pessoa mais espiritual dessa terra. Todos nós passamos pelos mesmos conflitos, lutas internas, lutas externas, enfim, as tempestades da vida sempre vão aparecer. Inclusive o Salmo 34, versículo 19, eu gosto muito dele, ele fala uma grande verdade. Lá está escrito que aquele que serve a Deus, aquele que é obediente ao Senhor, mesmo assim ele passa por muitas lutas, muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Então essa é uma promessa maravilhosa. Se você está passando por uma tribulação hoje, se você está no meio de uma tempestade, creia que com Jesus essa tempestade vai passar. Amém? Irmãos, como vocês sabem, todo dia aqui no meu canal eu sempre trago mensagens do Evangelho, mensagens do Antigo Testamento também, histórias para te encorajar a buscar a Deus, para te consolar. E eu tenho reparado uma coisa nos Evangelhos que talvez muitos de vocês não perceberam. Você já notou que Jesus, ele sempre interagia com as pessoas que ele curava, as pessoas que ele libertava? Muitas vezes ele falava uma frase simples, mas que carregava um peso tremendo. Jesus falava assim para as pessoas: vá em paz. E talvez você não saiba, mas essa frase na cultura judaica era muito importante. Não era apenas falar assim, vai com Deus, tchau. Não é isso, irmãos. A palavra que Jesus usava é a palavra shalom, que é paz para nós. Mas é muito mais do que uma ausência de conflito, uma ausência de problemas, entendeu? Shalom significa plenitude, um bem-estar completo, harmonia em todas as áreas da vida e principalmente um relacionamento correto com Deus.
É aquela sensação que você tem de que você está debaixo da bênção do Senhor. Não importa se você está na pobreza hoje, se você está passando dificuldade, não importa se você está no hospital com alguma enfermidade, você sabe que a bênção de Deus está contigo. Agora imagine ouvir isso da boca do próprio Jesus, quando ele dizia, vá em paz, ou então, shalom. Irmãos, isso tinha um peso enorme, principalmente no mundo espiritual, correto? Jesus mesmo falou para os discípulos, olha, quando vocês forem nas casas, vocês vão de 2 em 2. Se as pessoas receberem vocês, vocês têm que dizer nas casas que a paz esteja convosco. É por isso, irmãos, que todo dia aqui no canal eu começo a oração desejando que a paz entre no seu lar, na sua vida. E que você possa criar esse hábito também. Abençoe as pessoas com muita paz, com muita alegria, com muita prosperidade, porque as nossas palavras têm poder de vida ou de morte. Amém? E eu quero abençoar a sua vida todo dia. Olha, eu não te conheço pessoalmente, eu gostaria muito de poder te dar um abraço, de poder compartilhar com você das bênçãos de Deus. Mas o amor que Deus coloca no meu coração por você é algo sobrenatural. Irmãos, eu sinto um amor tão grande que todo dia eu me sinto aqui não como um dever de gravar a oração, mas como um prazer que eu tenho, sabe? É maravilhoso poder compartilhar das bênçãos da palavra de Deus. Mas uma coisa que eu sempre reparei nos evangelhos, irmãos, é que Jesus, ele nem sempre dizia vá em paz para todo mundo. Mesmo as pessoas que ele curava, que ele libertava, que ele abençoava. Irmãos, somente para algumas pessoas Jesus falava vá em paz. Isso porque é uma palavra muito importante, certo? Então eu quero analisar com você aqui agora 2 histórias em que Jesus ele falou vá em paz e para outra pessoa ele falou algo totalmente diferente. Primeiramente, nós vamos olhar para a história daquela mulher que sofria com uma hemorragia crônica. Lembra dela? A Bíblia diz que ela ficou 12 anos sofrendo um corrimento de sangue. Aquela mulher tinha uma hemorragia que nada curava. Ela foi nos melhores médicos, ela gastou todo o seu dinheiro. Agora você imagine aqui, 12 anos, vivendo com um problema de saúde constante, e além dela sentir fraqueza, dor de cabeça, ela estava debilitada fisicamente, certo? Mas ela também estava isolada da sociedade e também da vida religiosa. Porque de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei de Moisés do Antigo Testamento, uma pessoa que tinha esse tipo de hemorragia era considerada ritualmente impura. E isso significava que ela não podia tocar em ninguém. Dá para imaginar isso? A saudade que ela estava de poder abraçar alguém, até mesmo pessoas próximas. Ela não podia participar também dos templos. Ela não podia buscar a Deus em unidade, em comunhão com os irmãos. Irmãos, então essa mulher, ela vivia à margem da sociedade. Talvez cheia de vergonha, exausta, desesperada. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e em vez de melhorar, só piorava. Então só por aí você já percebe a profundidade da dor dessa mulher, certo? Até que um dia ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu que essa era a única esperança que restava para ela. Mas aí vem uma pergunta, como é que ela poderia chegar perto de Jesus, tocar nele, se ela era impura para a sociedade e ela não podia tocar em ninguém? É aí que entra a fé, irmãos. Ela não só acreditou que Jesus podia curar, mas ela acreditou que se ela simplesmente tocasse na borda da roupa dele, já seria suficiente, ela estaria completamente curada. Então, a Bíblia diz que ela saiu de casa, ela se infiltrou no meio da multidão, talvez com medo, talvez com o coração assim desesperado, mas ela foi até Jesus e ela conseguiu tocar no manto dele. E no momento que ela tocou, algo sobrenatural aconteceu. Por quê? Você pode estar no meio da multidão, mas Deus ele te enxerga nos detalhes. Cada fio de cabelo seu, cada detalhe da sua vida, cada parte do seu corpo, até mesmo as áreas que a gente não vê, que são os nossos órgãos, o nosso cérebro, tudo está diante do Senhor. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Amém? E a Bíblia diz então que na hora que ela tocou em Jesus, a hemorragia parou na hora. Irmãos, a Bíblia diz que ela sentiu no corpo que ela estava curado. Olha que coisa tremenda. Mas aí, irmãos, a história não acabou. Jesus, no meio da multidão, apertando ele falou, alguém me tocou. Quem será que tocou na minha roupa? E naquela hora os discípulos ficaram confusos e eles responderam, mestre, o senhor não está vendo essa multidão apertando o Senhor de todos os lados? E o Senhor ainda pergunta, quem me tocou? Mas naquele momento Jesus responde, não, alguém me tocou de maneira diferente. Não era apenas um esbarrão, foi alguém que teve fé.
E essa fé ativou o poder de Deus. Aleluia! Irmãos, nós vamos orar daqui a pouco, viu? Eu peço que você não saia, porque hoje Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Então a Bíblia diz que naquela hora a mulher, mesmo sentindo medo, ela estava muito assim preocupada com a reação das pessoas, mas ela decidiu não se esconder mais. Ela simplesmente se jogou aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Ela contou que há 12 anos ela vinha sofrendo e Deus havia curado ela naquele momento. E é aí, irmãos, que acontece aquilo que eu falei para vocês. Quando Jesus percebeu aquela fé genuína, a entrega do seu coração, Jesus vira para ela e ele diz, lá em Lucas capítulo 8, o versículo 48, diz assim, Então Jesus disse para aquela mulher, Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Amém? Irmãos, sabe o que eu mais me emociono, o que eu mais gosto de ver na Bíblia? É que Deus, Ele vai muito além do que a gente imagina. Ele sempre faz o melhor por nós, principalmente quando Ele percebe um coração quebrantado, um coração entregue, rendido aos seus pés. E então naquele momento, aquela mulher que estava sem paz, havia 12 anos, ela não foi só curada fisicamente, mas ela recebeu o shalom, ou seja, a plenitude da paz de Jesus. Glória a Deus! E talvez você esteja se perguntando, mas por que ela recebeu a paz? Será que foi um brinde que Jesus deu para ela simplesmente por ter recebido a cura? Não, irmãos, Ele deu a paz para aquela mulher justamente porque ela não buscou só a cura, ela buscou o próprio Jesus. Ela se rendeu a Ele, ela se expôs, ela reconheceu publicamente o que Ele fez. Então a cura física abriu a porta, mas foi a entrega dela que liberou aquela paz profunda. Amém? Então continue comigo aqui, porque agora nós vamos para outra história. A história do homem que estava no tanque de Betesda. Eu não sei se você já conhece, mas eu creio que muitos de nós já sabemos dessa história. Eu vou resumir para você. A Bíblia conta em João capítulo 5 que havia um tanque em Jerusalém onde ficava uma multidão de doentes, cegos, coxos, paralíticos, e tinha uma crença muito popular naquela época de que de tempos em tempos um anjo descia e ele agitava as águas, e o primeiro que entrasse na água depois que ela fosse agitada ficava totalmente curado. Agora você imagina a cena, um monte de gente doente, fraca, competindo para entrar na água primeiro. E eu fico imaginando esse ambiente de desespero, de egoísmo, sabe? Cada um olhando para o seu próprio umbigo, esperando uma oportunidade para se jogar na frente dos outros. Irmãos, Jesus chega exatamente nesse lugar e ele encontra um homem deitado. Ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Dá para imaginar isso, irmãos? E então Jesus chega até ele e ele pergunta, você quer ser curado? Irmãos, parece uma pergunta óbvia, certo? Mas aquele homem já estava esperando há tanto tempo que ele simplesmente começou a reclamar, ele começou a se lamentar. E ele falou, eu já estou aqui há tanto tempo, 38 anos, e sempre que as águas se agitam, entra alguém na minha frente, e eu nunca consigo ser curado. Ou seja, irmãos, a resposta daquele homem focou somente na circunstância, na falta de ajuda, na competição. Ele nem sequer pediu a cura diretamente para Jesus. Ele só explicou que ele não conseguia, que ele era um fracassado, que tudo dava errado para ele e que a vida nunca foi favorável para ele. Mas, irmãos, naquela hora Jesus usa a sua autoridade e ele diz para aquele homem, levante-se, pegue a sua maca e ande. E na mesma hora o homem foi totalmente curado. Dá para imaginar isso? Imagine uma pessoa 38 anos sem andar. Mesmo assim, o poder de Deus foi tão forte que as pernas dele se fortaleceram, ele se levantou, pegou a sua maca e começou a andar. Então, irmãos, esse aqui foi outro milagre maravilhoso. Só que tem um detalhe, a cura aconteceu no sábado. E os judeus que eram mais rígidos, eles tinham regras muito duras a respeito do sábado. Por exemplo, carregar uma maca, uma coisa simples dessa, era considerado trabalho. Então, eles achavam ruim, eles criticavam, eles colocavam um peso muito grande sobre as pessoas. E foi então que eles disseram, hoje é sábado e a lei não permite que você carregue a sua maca. E o homem respondeu, aquele que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. E eles perguntaram, quem é o homem que lhe disse isso? Mas o homem não sabia, irmãos, quem era Jesus, porque Jesus tinha se misturado na multidão naquela hora e ele foi embora. E mais tarde, Jesus encontra esse homem no templo e olha só o que Jesus falou para ele, lá em João capítulo 5, versículo 14. Diz assim, preste atenção. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse,
agora você está curado. Pare de pecar ou algo ainda pior pode acontecer com você. Irmãos, eu não sei se vocês separaram, mas olha que interessante. Compara essa frase que Jesus falou para esse homem para aquela mulher quando ele disse: vá em paz. Para esse homem, Jesus falou o seguinte: pare de pecar ou algo ainda pior pode acontecer com você. Ou seja, é uma diferença brutal, não é verdade? O que aconteceu aqui então? O homem foi curado, ele recebeu a bênção que ele estava esperando há 38 anos, mas parece que ele não teve a mesma atitude que aquela mulher. Ele foi embora com a sua cura, com certeza muito feliz, mas ele simplesmente não voltou para agradecer a Jesus. Ele não se interessou em saber quem era aquele que o curou, ou seja, ele não se entregou de verdade, ele não contou a sua história aos pés de Jesus, ele simplesmente recebeu o seu milagre e pronto, ele seguiu a sua vida. Irmãos, Jesus teve que ir atrás dele depois para dar um alerta muito sério. E não era aquela frase, vá em paz, mas era o seguinte: meu filho, tome cuidado, porque a sua vida ainda não está alinhada e isso pode trazer consequências piores do que a doença física. Ou seja, Jesus estava alertando contra o pecado, algo que nos separa de Deus, porque a Bíblia diz que a única coisa que nos separa do Criador, do Deus que criou os céus e a terra e que nos formou, é o pecado, entendeu? Jesus ele falou o seguinte: olha, se nós não nos arrependermos, nós seremos condenados eternamente. Precisamos arrepender de nossos pecados, crer em Jesus como o único Senhor e Salvador e a partir daí seguir os seus passos, trilhar o caminho que ele trilhou, amando, perdoando, renunciando ao pecado, carregando a nossa cruz. Amém? Então, irmãos, aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Jesus, ele não fica distribuindo paz para todo mundo como se fosse um brinde, entendeu? Um brinde que acompanha o milagre. Não é isso. A paz que Jesus dá, o Shalom, está ligado a algo muito mais profundo. Está ligado à nossa entrega, à nossa obediência, à nossa fé, ou seja, ao nosso relacionamento com Ele. Então, se você tem orado aqui comigo todo dia, por mais que você esteja com a intenção boa, você está querendo algo de Deus, uma bênção, algo que só Deus pode fazer na sua vida, um milagre, seja o que for, irmãos, isso é maravilhoso, isso é bênção para a sua vida, mas nunca se esqueça que o principal é o seu coração alinhado com o coração de Deus, amém? Deus não quer ser tratado como o gênio da lâmpada que resolve problemas. Tem muitas pessoas, irmãos, que só querem a cura, só querem o emprego, a prosperidade, a solução para os problemas do casamento. E aí, quando a bênção chega, essas pessoas sentem um alívio, só que é passageiro. É aquela sensação assim, ó, agora eu estou em paz, agora eu consegui o que eu queria. Mas, irmãos, e a paz de Jesus? Aquela paz que, como eu disse lá no começo, você pode estar debaixo de uma tempestade, você pode estar, assim, sendo atacado pelo inimigo de todos os lados, você pode estar sendo ignorado pelas multidões, pelas pessoas da sua casa, mas quando você tem a paz de Cristo, olha, irmãos, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ontem mesmo eu estava no carro, irmãos, e eu coloquei o louvor para tocar. Olha, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a glorificar a Deus. Uma paz tremenda tomou conta do meu ser. E eu sei que muitas pessoas estão nas igrejas, estão na caminhada com Deus há tantos e tantos anos, e elas não sabem mais o que é isso. Talvez nunca experimentaram essa paz, porque sempre estiveram com o foco errado. Mas Jesus, ele te chamou para estar aqui hoje comigo. Foi de Deus você ter entrado nesse vídeo, você ter clicado para assistir esse vídeo. Sabe por quê? Jesus está aparecendo para você hoje, na sua frente aí, ó. O que você quer que Jesus pergunte a você? Você quer que ele te dê a paz e ele te diga, vá em paz, porque o seu coração já está alinhado com ele? Ou você quer que ele te diga, cuidado, para que algo não aconteça de pior na sua vida? Irmãos, eu sei que é uma mensagem dura, mas ao mesmo tempo pode ser reconfortante, pode ser uma mensagem de paz para você. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, quando você se entrega verdadeiramente e você para de ficar se agarrando àquilo que é passageiro, seja um prazer carnal, seja um pecado, seja uma pessoa, quando você se desliga de tudo e você entrega a sua vida, o seu coração e o seu futuro nas mãos do Senhor, aí sim você recebe a paz genuína, a paz verdadeira. Amém? E o principal que você tem que saber, essa paz que você tanto deseja, ela não vai vir do seu esforço para ser uma pessoa melhor. Sabe quando as pessoas tentam fazer o bem, elas tentam fazer coisas boas para atrair paz para a sua vida? Isso é muito bom, isso é válido. Mas irmãos, a paz que Jesus tem para nós, ela só pode ser recebida pela fé,
Quando você crê de todo o seu coração em Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados e você pede para o Filho de Deus habitar no seu coração, é nessa hora que o seu coração é preenchido e você não fica mais sofrendo com esse vazio interior. Irmãos, isso é falta de Jesus, é falta da verdadeira paz. Olha, se eu puder pedir uma coisa para você só, eu peço que no final da oração que nós vamos fazer agora, que você compartilhe no WhatsApp, porque eu creio que Deus pode te usar na vida das pessoas. Milhares e milhares de pessoas foram tocadas e salvas, porque alguém um dia compartilhou a oração da manhã, a oração da noite, e aqui eu não falo de religião, aqui eu só falo do Evangelho. Então quando você compartilhar, escreva uma mensagem, tipo assim: olha, Deus tocou meu coração para te enviar essa mensagem hoje. Eu creio, irmãos, muitos podem não falar nada, mas aí você deixa com Deus. A semente foi lançada. Amém? Então agora nós vamos orar. Eu peço para você escrever aqui nos comentários: Deus falou muito comigo hoje. Ou então escreva assim: eu preciso da paz de Jesus. Amém? Glória a Deus, esse comentário vai incentivar outras pessoas a ouvirem essa palavra. Então feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que tocou muito forte o nosso coração. Obrigado, meu Deus, por nos mostrar a diferença entre um alívio momentâneo da verdadeira paz, o shalom que vem do nosso relacionamento contigo. Oh, meu Pai, nos perdoe porque muitas vezes nós temos corrido atrás das tuas mãos e não do teu coração. Buscamos apenas as bênçãos, os milagres, as soluções para os nossos problemas e nós esquecemos do teu amor, da tua presença, da verdadeira razão de nós existirmos, que é a nossa comunhão contigo. Oh, meu Pai, nos perdoe por muitas vezes agirmos como aquele homem do tanque. Ficamos buscando tanto a cura, o milagre, que quando a bênção chega, nós simplesmente vamos embora. Não voltamos para agradecer, não nos entregamos totalmente a Ti. Oh, meu Deus, nós queremos ser como aquela mulher que mesmo depois de ter sido curada, ela se prostrou, ela se rendeu, ela assumiu publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Ou seja, ela se entregou de corpo e alma, e é isso que nós fazemos agora, meu Pai, pela fé. Nós entregamos o nosso coração, as nossas angústias, o nosso medo, o nosso futuro. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos a Ti, meu Pai, o nosso coração. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão sofrendo absurdamente, porque elas não têm paz de verdade. Elas se sentem perdidas, elas acham que não tem mais solução para os problemas que elas arrumaram. Elas acham que não tem mais jeito, Pai, mas é mentira de Satanás. O Senhor prometeu na sua palavra que todos aqueles que te buscassem de todo o coração receberiam alívio para as suas almas, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Ô Jesus, eu como ministro do Evangelho, que tenho te servido há tanto tempo, Pai, eu te agradeço pela tua graça que está sobre mim e eu estendo as minhas mãos agora, meu Pai. Eu te peço, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa este homem e esta mulher pela fé. Eu creio que eles estão recebendo agora a unção do Espírito Santo, o poder do alto que quebra todo o poder do pecado. A tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, seremos perdoados e purificados de toda maldade, de toda injustiça. Oh, meu Deus, eu te peço, toca nesses corações agora, Senhor. Não importa onde essa pessoa está agora, seja no trabalho, na escola, em casa, na rua, não importa. Deus, o Senhor pode tocar essa pessoa agora, Jesus. Libera da tua paz, Senhor. A paz que excede todo o entendimento. A paz que é o shalom, uma paz plena, completa, que traz sentido para a nossa vida e que preenche o vazio do nosso coração. Oh, meu Pai, eu oro nesse momento por essa pessoa enferma. Ela vai ser curada agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora para toda dor de cabeça, toda enxaqueca, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora toda cegueira, toda prisão no ventre, toda mulher que agora está sofrendo com dor abdominal, dor nas pernas, dor nas costas, saia em nome de Jesus. Eu repreendo todo tipo de dor, toda enfermidade que tem afligido esse homem e esta mulher, saia em nome de Jesus. Todo câncer, todo tumor, benigno, maligno, não importa, saia desse corpo agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade no poder e na autoridade do nome de Jesus.
Ó Senhor meu Deus, eu te agradeço. Obrigado pelos milagres que o Senhor está fazendo aqui agora, Pai. Eu creio na unção que o Senhor liberou, Pai, na unção que está sobre nós nesse momento. Eu oro também pelas doenças da alma, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu repreendo toda enfermidade também, toda tristeza profunda na alma. Saia em nome de Jesus. Pai, libera da tua paz agora, Senhor. Coloca da tua mão, Pai. Coloca a tua mão no peito dessa pessoa. Ela vai sentir o peito queimar agora, Pai. Que ela sinta agora o coração sendo curado, as feridas sendo cicatrizadas, dores de pessoas que estão passando por luto, aquele luto terrível que faz a pessoa querer a morte. Eu repreendo agora toda dor insuportável em nome de Jesus. Jesus, opera da tua paz agora. Libera, Senhor, da paz verdadeira que só o Senhor pode dar. E Jesus, acima da paz, nós queremos a Ti, nós queremos o Teu coração, Jesus. Só o Senhor pode nos salvar da morte eterna, só o Senhor pode perdoar pecados. E eu te peço aqui agora, Jesus, para essas milhares de pessoas que estão me ouvindo agora, que elas sejam perdoadas, Jesus. Sonda, Senhor Jesus, esse coração, essa pessoa que agora está em aflição, essa pessoa que está com o coração endurecido pelo pecado, essa pessoa que tem outras crenças, que tem outras convicções. Não importa, Senhor, toca nessa vida, mostra para ela que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, por Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, o Senhor me tirou das trevas, o Senhor me tirou do fundo do poço, o Senhor me libertou das drogas, da pornografia, de uma vida fracassada e miserável. E eu te peço aqui agora, Jesus, liberta, Senhor, cada pessoa que está me ouvindo, cura, salva e transforma essas pessoas. Aleluia. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você quer entregar sua vida para Jesus agora, fale aí agora com Ele no seu coração. Amém? Diga com sinceridade essas palavras que eu vou te dizer. Se você repetir de todo o seu coração, você será salvo agora. Amém? Então repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, me salva, me perdoa, me transforma. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu recebo agora o perdão, a cura, a libertação. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero ser arrebatado e morar contigo para todo sempre. Aleluia. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento.
Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.